Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos para mais um devocional dessa nossa semana que estamos tratando acerca do tema Amor por Medida, né, que é o tema principal. E o subtema que nós vamos tratar hoje é o amor de Deus é incondicional? Uma pergunta, né? Será que o amor de Deus é incondicional? Ou seja, independente da situação, ou de quem, ou do porquê, Deus tem amor por cada um de nós, independente de qualquer característica. É um pouquinho acerca disso que nós vamos aprender hoje. E para falarmos acerca disso, eu gostaria que a gente abrisse numa passagem lá em 1 João, uma passagem até que bem conhecida, 1 João capítulo 4, versículo 10, como eu deixei aí em cima, e lá vai estar escrito assim: Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, aqui vai ter uma descrição perfeita do amor de Deus, do tamanho do amor de Deus. Aqui ele deixa claro que ele nos amou ao ponto do quê? De enviar seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E quando nós falamos acerca do amor de Deus, não só nessa passagem, mas como em outras passagens, por exemplo, lá em João capítulo 3 versículo 16, é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo que naquele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus a todo momento, como nós podemos ver na Bíblia, ele realmente tem um amor que é incondicional. Ele nos amou no momento em que ele enviou o seu Filho e nos dá essa oportunidade de nós termos a nossa remissão de pecados. Mas algo que eu acho que é muito importante nós relembrarmos, beleza, Deus ama a qualquer um, o amor de Deus é incondicional, mas algo que é muito importante nós relembrarmos é algo que está lá em Romanos capítulo 1, porque não é tão simples assim, né? Não é só assim, Deus ama tudo e tudo beleza. Algo que Deus odeia completamente é o pecado. Então, às vezes, ele pode até ter um amor para com nós, só que algo que a gente deve ter em mente é que ele odeia o pecado. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 18, vai dizer assim: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, no momento em que eu deter a verdade pela injustiça, de eu errar, de eu pecar, eu tenho que reconhecer que isso causa uma ira a Deus. Ou seja, Deus não ama o pecado. O amor dele é, digamos assim, incondicional e não, porque ele vai odiar o pecado. Em nenhum momento Deus vai abrir uma exceção. Então, eu tenho que reconhecer que ele me ama porque ele enviou o seu filho, ele já fez a parte dele, que me dá até essa oportunidade de eu ter a graça, né, de eu ter a salvação, mas eu tenho que entender que a ira dele vai cair sobre aquele que erra e erra e erra e... Por quê? Porque ele odeia o pecado. O pecado não consegue ter uma conexão para com Deus. Então Deus ele vai me amar, vai me dar essa oportunidade e eu tenho que aproveitá-la. Porque Deus me ama, mas algo que ele nunca vai amar vai ser os meus pecados. Então foi esse o devocional e até a próxima.